Muito bom dia, meu nome é João Vitor da Cunha Resende, sou advogado do Agravante Eletrocel Limitada. Inicialmente, cumprimento o presidente da 20ª Câmara Civil, igualmente o senhor relator, Dr. Manuel dos Reis Moraes, estendendo os cumprimentos às pessoas do senhor revisor e senhor vogal, igualmente aos serventuários que estão fazendo aí o possível e impossível para que os jurisdicionados voltem a praticar o seu papel, mesmo diante desse cenário de pandemia. Meus sinceros agradecimentos e darei início aí à sustentação oral. Pois bem, trata-se de um agravo instrumento interposto contra a decisão do juiz de primeira instância da comarca de Capelinha, Minas Gerais. A decisão do juiz foi no sentido de suspender a exigibilidade dos efeitos dos boletos bancários emitidos pelo agravante em desfavor da agravada. Passo agora a explicar o porquê da emissão desses boletos, cujos efeitos horas foram suspensos, bem como a proibição, sob pena de multa diária, de incluir o nome dos agravados, da agravada, no rol de inadimplentes, como será as SPC. Pois bem, as duas empresas elas trabalham no ramo de eletrificação, sendo que a agravada ela fornece postes de madeira para eletrificação urbana e rural, enquanto a agravada enquanto a agravante é uma empresa credenciada da CEMIG que faz obras urbanas e rurais e utilizam como um dos insumos os produtos vendidos pela agravada, qual seja postes. Em dado momento do ano de 2019, no início do ano 2019, essas empresas elas fizeram um negócio jurídico envolvendo a compra de 170 postes de madeira para uma obra da empresa agravante aqui nas imediações de Patos de Minas, numa cidade próxima chamada Coromandel. Pois bem, desses 170 postes que foram enviados pela agravada, 65 deram problema. Por quê? Eles tiveram esses postes eles tiveram larguras de fenda superiores a 5 milímetros com comprimento longitudinal superior a 1 metro. Sendo assim, a empresa agravante imediatamente solicitou a devolução desses postes, o que foi prontamente atendido pela empresa agravada, tendo em vista que aquela reconheceu de que os postes estavam viciados, né? Existiam vícios nos postes. Ocorre que os postes eles chegaram e não ficaram sem instalação. Na mesma semana em que eles chegaram na obra da agravante, eles foram instalados, ou seja, eles foram verticalizados, foram plantados no chão. Então, qualquer tipo de alegação no sentido de que houve mau armazenamento, ela deve ser desconsiderada. Por quê? Porque eles foram plantados verticalmente justamente na função para que eles existem, né? Postes têm que ficar na vertical. Desta forma, excelência, em razão dos vícios, né, e consequentemente das trocas dos postes, foi necessário que aqueles fossem retirados e, consequentemente, com a chegada dos postes novos, né, das trocas, eles fossem reimplantados naquele lugar. Obviamente que isso há um custo. E esse custo, por óbvio, em razão dos vícios redibitórios daqueles postes, não podem ser arcados pela agravante. Desta forma, aquela agravante, ela fez a tomada de preço com outras duas empresas, constatou que o preço daquelas empresas eram X e Y e ela deu um preço Z que era menor do que aquele que foi encontrado com as outras. A agravante falou assim: por esse valor eu consigo fazer até para diminuir o custo para a agravada. Trocou vários e-mails com a agravada ela se quedou inerte, ela de certa forma nem respondeu que estava de acordo ou não estava de acordo com os valores praticados pela agravante, e foi quando a agravante, diante da inércia da agravada,
ela enviou, né, 3 boletos dos serviços que ela prestou, que foi consistente na retirada e reimplantação de 65 postes de madeira, que foi enviada pela gravada de forma viciada, né? Os boletos foram 30, 60 e 90 dias para pagamento. A gravada simplesmente se manteve inerte e pouco antes do ajuizamento dessa ação, mandou um e-mail para a agravante, com fins de que aquela se abstivesse de incluir o nome dela nos cadastros de protestos ou mesmo nos cadastros de inadimplentes. Não sendo atendida, foi ajuizada a ação com um pedido de liminar para que, diante de todas esses fatos, né, sobre o enfoque de que não havia negócio jurídico combinado entre as partes, se suspendesse os efeitos dos boletos, né, a exigibilidade. Pois bem, o juiz de primeira instância acatou os pedidos da agravada sem sequer pedir R$1 de caução, ou seja, a agravada ela nega, né, a dívida, contudo ela não garante o juízo. E todos sabemos que para o pedido de tutela antecipada de urgência, né, é necessário, né, um dos requisitos do artigo 3º seria, daquela tutela específica, seria a dação de uma caução, né, para que a dívida fique segura, né, e o vencedor, a pessoa que se sagrar vencedora, consequentemente poderia levantar aquele valor ao final do processo. E é importante afirmar, né, que houve já na primeira instância a apresentação de contestação por parte da agravante e aquela já apresentou o pedido reconvencional de cobrança dos valores, haja vista que a liminar, né, cassou a exigibilidade dos boletos ora emitidos. Dessa feita, acreditamos que é mais que necessário, caso persista a liminar de que se abstenha de inscrever o nome da agravada nos cadastros de inadimplentes e protestos, alternativamente, pugnamos pela exigência de caução no valor da dívida enquanto não se decide o processo, enquanto não se decide o vencedor do processo. Como foi dito, foi feito o pedido reconvencional na contestação da agravante em sede de primeira instância. Desta feita, pugnamos pelo conhecimento do recurso, eis que próprio, eis que tempestivo, e no mérito que se afaste a liminar do juiz de primeira instância, no sentido de que a agravada, ela se abstenha de colocar o nome da agravante, colocar o nome da agravada nos cadastros de inadimplente. Alternativamente, caso a agravada ela entenda que, caso vossas excelências entendam que a retirada do nome ela é possível, que seja feita através de caução pelo valor da dívida. Eis que, de forma alguma, a agravante ela pode ser responsabilizada pelos vícios existentes no poste e, consequentemente, os desdobramentos daqueles vícios, quais sejam a retirada daqueles postes e a recolocação dos postes novos. Desta feita, mais uma vez, pedimos o conhecimento do recurso, bem como seu provimento, no sentido de manter o nome da agravada inscrita nos cadastros de inadimplentes, alternativamente, caso não seja esse o entendimento de vossas excelências, que essa retirada seja condicionada à apresentação de caução no valor da dívida. Desta feita, agradeço vossas excelências aí pela atenção e desejo uma boa tarde. Obrigado.